O que seria um alofone, né? Então esse é o assunto do vídeo de hoje. Tentarei descobrir isso com a ajuda deste livro aqui, Fonética e Fonologia do Português. Estou construindo uma playlist sobre este assunto específico de linguística, né? Sobre essa área, na verdade, específica de linguística, que é fonética e também fonologia. No vídeo passado eu tratei sobre o que seja um par suspeito e no vídeo anterior a esse, inclusive, eu tratei sobre o que é um par mínimo, o que é um fonema e entre outros assuntos. Mas hoje, então, vamos aos alofones. Vimos, então, que na busca de identificarmos os fonemas de uma língua, listamos os pares suspeitos. Então é preciso identificar os fonemas. E que são fonemas? São as menores unidades. Deixa eu encontrar a definição propriamente dita, quer ver? Um dos objetivos da análise fonêmica é definir quais são os sons de uma língua que tem valor distintivo. Então, o fonema é aquilo que tem um valor próprio na língua, que é diferente de fone, né? Fone tem mais a ver com a articulação em si, como os sons são produzidos. Agora, o fonema não. O fonema ele tem significado na língua. E, inclusive, faz distinção entre palavras. Por exemplo, o par mínimo, faca e vaca, veja que a estrutura é a mesma da palavra, né? Faca, aca e vaca, aca. A única coisa que as diferencia é a existência desse fonema. Então, no caso de faca, faca, e no caso de vaca, vaca. Ambos são fonemas. Então, basicamente, isso é um fonema. Agora, vimos então que na busca de identificarmos os fonemas de uma língua, listamos os pares suspeitos, que são apenas sons foneticamente semelhantes de segmentos consonantais e vocálicos. Passamos então a buscar um par de palavras que venha a constituir um par mínimo. No caso, isso que eu acabei de trazer, faca e vaca, é um par mínimo, não é um par suspeito. O par suspeito é anterior a esse processo, para determinarmos os fonemas em questão. É evidente que a busca de um par mínimo pode ser infrutífera. Assim, quando não encontramos pares mínimos ou análogos para dois segmentos suspeitos, concluímos que os segmentos em questão não são fonemas. Note que aqui estamos considerando sons foneticamente semelhantes. Isso exclui pares de segmentos sem similaridade fonética, como H. Como é que é esse? Deixa eu ver esse símbolo aqui na língua inglesa. No caso do, entre aspas, H, né, que seria o house, da palavra house. E o outro símbolo fonético que eu tenho aqui é o equivalente ao king, esse do final da palavra king em inglês. Tá, vamos voltar ao raciocínio aqui. Isso exclui pares de segmentos sem similaridade fonética, como H e N, ou seja, o house e o king, esse em inglês. Se não conseguimos caracterizar dois segmentos suspeitos como fonemas distintos, devemos buscar evidência para caracterizá-los como alofones. Então aqui que entra o assunto de um mesmo fonema. Alofones ou variantes de um fonema são identificados por meio do método de distribuição complementar. Então, alofones são variantes de um mesmo fonema. Então, respondendo esse vídeo de hoje, até aqui quase 3 minutos e meio, para descobrir que um alofone é nada mais, nada menos do que uma variação de um fonema. Ou seja, não muda o significado dele. São identificados... Bom, e como é que esses alofones são identificados? Ou seja, as variações de um mesmo fonema. Não muda o significado. Pode ser que mude a forma como ele está apresentado, mas não muda o significado, pelo menos o que eu estou entendendo até agora, né? É o mesmo fonema, por meio do método de distribuição complementar. Quando dois segmentos estão em distribuição complementar, eles ocorrem em ambiente exclusivos. Em outras palavras, onde uma das variantes ou alofone ocorre, a outra variante não ocorrerá. Essa distribuição deve ser válida para todas as palavras da língua em questão. Veremos oportunamente em exceções caracterizarão palavras estrangeiras ou empréstimos. O procedimento de identificação de alofones a partir do método de distribuição complementar é ilustrado considerando-se a distribuição de segmentos t e t no português de Belo Horizonte, né? Que seria o dialeto lá da cidade de Belo Horizonte, pronúncia que geralmente ocorre em áreas da região sudeste. Então veja alguns exemplos para eu finalizar esse vídeo, para a gente entender melhor o que é o alofone. Então, tatu, que seria o dialeto ou a pronúncia que eu tenho aqui em Curitiba, tatu. Tudo, tudo. Tinge, tinge, tinge. Trevo, trevo, trevo. São palavras que eu estou mencionando e depois tentarei trazer a diferença. Tipo,
tipo, caatinga, caatinga, tingido, tingido, cátia, cátia, pátio, pátio, teto, teto, ética, ética, atlas, atlas. Bom, essas são as palavras como eu me expresso aqui na região de Curitiba. Agora, vamos ver como que ficaria num outro dialeto, no caso lá de Belo Horizonte. Então, a palavra tatu, eu acredito que seja a mesma, né? Tatu. Agora, tudo, tudo também. Agora, veja essa diferença aqui, ó. Tinge, 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 tinge. É isso, né? Tinge, exatamente. Trevo permanece a mesma. Tipo, 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 tipo. Caatinga. Caatinga não, né? Cantiga. De onde que eu tirei caatinga? Cantiga ou cantiga. Cantiga. Tingido ou tingido. Cátia. Cátia. Então veja aqui o que eu quero mostrar nesse vídeo, essa diferença, né? Nesse caso aqui, de t para t. Isso aqui representa um alofone. Por quê? Porque o fonema é o mesmo. Só existe uma diferenciação na forma, não no significado. Então, um alofone é a variação do mesmo fonema, nesse caso. Beleza? Então, outras palavras como pátio ou pátio, teto, acho que esse pode ser teto também, né? Ética ou ética e atlas, que acho que é a mesma. Bom, é basicamente isso. Eu espero que tenha dado para entender minimamente, pelo menos. Então, alofones são variações, são variantes do mesmo fonema. Eu fico por aqui. No próximo vídeo eu continuo a partir deste ponto, nesse exemplo, né, do t e do t. Valeu!